Boa tarde, jovens. Eu aqui para fazer mais um vídeo, eu gostaria de falar de diferenciabilidade, mas eu achei importante explorar um pouco esse exemplo aqui, para nós explorarmos um pouco a ideia de limite e continuidade, porque isso tem a ver também com a ideia de diferenciabilidade, para a gente entender por onde as coisas vão. Eu estou tentando driblar um pouco a teoria, mas não tem como a gente evoluir sem falar do aspecto teórico, né? Então eu vou destacar alguns aspectos importantes aqui. Depois vou postar aqueles vídeos auxiliares com aquela professora que eu achei muito boa, a professora Marta Salermo. Ela dá muitos detalhes que eu gostaria de falar e, como eu já lhes disse, num vídeo curto é impossível, né? Então, considere esse exemplo aqui. Você tem a função f de xy definida dessa forma. Xy, x ao quadrado mais y ao quadrado, nos pontos fora da origem, nos pontos diferentes da origem. Por quê? Porque aqui não pode ser 0, 0, né? Então daria problema. Aí a gente define como 0 na origem. A imagem da origem é o 0, para completar a definição aqui da função. A pergunta é, essa função é contínua no 0? É contínua aqui na origem, no ponto 0, 0? Bom, para a gente responder, para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos calcular o limite, porque a função só é contínua se existir o limite no ponto e for igual à imagem da função no ponto, ou seja, além de existir o limite tem que ser igual a 0, tá certo? Então vamos lá, vamos calcular o limite. Como é que eu calculo o limite no ponto 0, 0? Aí nós vamos pegar duas curvas, né? E primeiro eu tento provar que não existe dessa forma, né? Vou pegar duas curvas aqui. Vou pegar a curva, o eixo dos x e a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque nós já usamos essas duas curvas. Uma é t0 e a outra é tt, né? Então vamos aplicar a função a essas duas curvas para ver o que acontece quando você se aproxima do zero. Então ficaria mais ou menos assim. Limite da f de xy quando xy se aproxima de zero, se aproxima da origem, né? Então vou aplicar a curva t0, que é o eixo dos x, tá bom? Então limite de f aplicado à curva t0 quando t se aproxima de zero, porque aqui já é zero e a primeira coordenada se aproximando de zero, vou fazer a primeira coordenada se aproximar de zero, tá bom? Então vamos lá. Limite, aplica a definição agora. T0 não é 0, 0, porque T é um ponto que se aproxima de zero. Então isso aqui não é 0, 0. Então ela está definida nos pontos fora do 0, 0 dessa forma assim, tá bom? xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai ficar t vezes 0 sobre t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então t vezes 0 é 0. Para a gente, sempre a ideia é poupar espaço aqui, não escrever muito, né? E aqui t ao quadrado mais 0 ao quadrado, vai dar só t ao quadrado, não é? T ao quadrado. Esse limite todos nós sabemos que é 0, porque aqui não tem nenhuma indeterminação, né? Porque esse número jamais vai ser 0, é um número que se aproxima de 0, na verdade, tá bom? Então existe o limite, quando você se aproxima da origem pelo eixo das abscissas, é 0. Vamos pegar uma outra curva, a curva de coordenadas t e t, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então vamos calcular agora a mesma coisa nessa curva. Aqui tá errado, né? Porque esse limite, na verdade, não é esse aqui, né? Eu expressei mal aqui, tá bom? Eu estou calculando o limite somente quando me aproximo pelo eixo horizontal. E agora, isso aqui eu estou investigando se existe. Só vai existir, não é? Quando você se aproximar de todas as maneiras e o limite for o mesmo. Só que aqui eu estou pegando duas curvas, estou tentando provar que o limite não existe. Então aqui, pela primeira aproximação, pela primeira curva deu 0, vamos ver o que acontece quando me aproximar pela bissetriz dos quadrantes ímpares. T. Mando T para 0, eu vou ter limite, vamos lá,
definição, né? Aqui é uma coisa que está se aproximando de zero, então não é zero, não é a origem. Então, a definição é dada por essa forma. Vai dar t vezes t, t ao quadrado, tá certo? T vezes t, t ao quadrado. E aqui no denominador, t ao quadrado mais t ao quadrado, 2t ao quadrado. Aqui quando t tende a zero. Bom, aqui claramente você vai cancelar e o limite vai ser meio, não é isso? O limite vai dar meio. Então, de fato, nós conseguimos provar o que queríamos, né? Quando você se aproxima pelo eixo horizontal, o limite dá zero. Quando você se aproxima pela bissetriz dos quadrantes ímpares, o limite vai dar meio. Ora, o limite é único, então isso significa que o limite não existe, tá bom? Então você pode escrever que não existe o limite da função em 0, 0, no ponto 0, 0. Isso é uma conclusão. Se não existe o limite, tampouco a função é contínua, né? Então, outra conclusão. Primeira conclusão. Segunda conclusão. F não é contínua no ponto 0, 0, no ponto coordenada 0, 0, na origem do sistema. E como nós já sabemos, a gente pode até inferir, daí pode deduzir, nós aprendemos lá no cálculo 1, que se uma função é diferenciável ou derivável, lá nós falávamos derivável, né? Se a função é derivável, então ela é contínua, não é? Mas isso significa que se ela não for contínua, então ela não pode ser derivável, não pode ser diferenciável, porque se ela fosse diferenciável, ela seria contínua. Aqui acontece a mesma coisa. Então eu vou concluir que f não é, já adiantando um pouco onde nós queremos chegar, tá? F não é diferenciável no ponto 0, 0, em 0, 0, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, mas vou continuar com esse exemplo, só para o vídeo não ficar muito longo. Vou continuar com esse exemplo que a gente precisa discutir mais algumas coisas, tá bom? Então, aguarde o próximo vídeo, um abraço, fiquem com Deus.